Fala galera, beleza? Olha aqui a gente mais uma vez vamos falar hoje sobre o nosso obturador. Cara, o que é o obturador, o que ele faz e como a gente usar na nossa fotografia da melhor forma possível. Se você quer saber, fica aí até o final do vídeo. Curte, comenta, deixe seus comentários e o mais importante agora é você assistir o vídeo do início ao final, porque ajuda muito aqui o canal, tá? A interação para levar o vídeo a mais pessoas. Então chega de papo e vamos ver como funciona o nosso obturador. Primeiro, a gente precisa saber e conhecer o que é o obturador. O obturador, ele é uma cortina, tá bom? Ele é o que fica na frente do sensor fotográfico. Ele vai exatamente trabalhar com a velocidade da nossa câmera, ou seja, ele vai poder dar o efeito de borrado ou o efeito de congelado. Você vai poder borrar ou congelar o assunto que você está fotografando. Como é que isso funciona, Armando? Pelo amor de Deus! Calma, eu vou te explicar. Então, imagina a situação de que você tá fotografando e o obturador ele vai funcionar da seguinte forma. Ele funciona como se fosse... ele tem duas plaquinhas que a gente chama de cortina. Vamos ver esses exemplos agora aqui, olha, de 1/200 do seu obturador. Olha como ele funciona. A cortina sempre fecha de cima para baixo. Então ele vai vir para a primeira cortina e a segunda vem, ó. A primeira cortina veio, fechou e a segunda cortina vem e termina de fechar. Aí, disposição do nosso obturador é o que vai formar aquela imagem. Ou vai congelar ou vai deixar ela borrada, né? Ou ela é em poucos segundos, ela fica borrada, né, mais lenta, ou com mais tempo, mais rápido ela fica congelada no movimento. Como por exemplo aí, esse movimento é super rápido. Então olha só como ele não dá nem tempo de vir a primeira e a segunda depois. Ele vem praticamente junta fechando, mas sempre esse movimento de uma primeiro e a outra fechando. Só a segunda cortina agora fechando. Então é muito legal para a gente poder ver esse movimento, né? Deixando esse intervalo de tempo passar a luz e fazer a nossa fotografia. Essa é a velocidade da nossa câmera. O que isso faz? Isso faz exatamente o exemplo que eu falei para vocês, da gente congelar ou da gente deixar o assunto borrado. Então é mais ou menos assim, se você quiser o assunto nítido, você vai deixar a velocidade mais alta. Enquanto mais alto o número que você colocar, mais rápido vai ser o clique e o tempo que essa cortina vai fechar. Ou seja, você vai congelar seu movimento. E é mais ou menos assim. Então, meu povo, olha só, se atenta para o congelamento. A foto ela tá com um pouco de ruído porque eu fotografo com uma câmera de entrada. Então, olha como ela congela esse movimento. Olha só, percebam aqui as gotinhas que caem, como elas estão paradas no ar, como elas estão congeladas. Esse é o efeito, tá certo? Agora, se você quer borrar aquele assunto... Então, galera, na verdade, o que a gente borra é a ação, não o assunto em si. Com um rastro, depende do que você estiver fotografando, você vai diminuir o obturador, ou seja, você vai diminuir aquele número, deixar mais lento, 1 segundo, menos de 1 segundo, e assim você vai conseguir o efeito de borrado ou aquele efeito fantasma na sua foto. E como é que isso funciona? O efeito fica mais ou menos assim. Agora percebam agora, nessa mesma foto que a gente congelou, eu borrei aquele movimento. Então aquelas águas, aquele gotejado que a gente tinha lá, se transformou num borrão, num caminho, né? Eu rasterizei aquele movimento, ou seja, ficou esse borrão da água, como se eu tivesse passado uma borracha, ou ele fosse um pouco mais como se fosse nuvem, entendeu? Esse é o movimento. Certo, a gente entendeu agora como faz, a gente entendeu o que é, a gente entendeu o efeito que ele faz na nossa fotografia e como é que eu vou usar ele da melhor forma possível, mano. Então agora a gente vai ver isso. Por acaso você fotografa eventos e nesses eventos você tem que congelar os movimentos, geralmente com eventos de luta, né, de atividades físicas, você precisa congelar aquele movimento. E aí você vai fazer o que? Vai aumentar essa velocidade, vai aumentar esse número, tá bom? Para no mínimo 200 para frente, 200, 250, 300, qual for a velocidade que geralmente você vai utilizar para congelar aquele movimento. Feito isso, aí sim você vai
poder clicar e fazer a sua fotografia. Agora, se você fotografa, por exemplo, você quer um efeito borrado de uma queda de cachoeira, e aí sim, para você conseguir esse efeito, você vai utilizar o obturador, e para utilizar o obturador, simplesmente você vai diminuir a velocidade dele, vai deixar ele mais lento, tá bom? E com isso, você vai conseguir aquele efeito borrado, aquele efeito que dá um rastro na sua foto, a água não vai ficar nítida, ela vai ficar como se fosse um borrão, tá certo? É assim que funciona, é para isso que ele serve. Agora bora ver como a gente configura isso na nossa câmera, como usar e aonde tá, para a gente ver exatamente como fazer a utilização do nosso obturador. Vem comigo, certo pessoal? Olha, percebam aqui que a gente tem algumas funções na nossa câmera que aparecem no LCD aqui, tá? Então a função que a gente está querendo é justamente essa que está com esses traços aqui, ó, como se fosse para a esquerda e para a direita. O 1 barra o número, 1 barra 800 no meu caso. Isso aqui é o que controla o obturador, ou seja, que controla a velocidade de disparo da sua câmera. Quanto maior esse número, mais rápido o clique vai ser e mais fácil você vai congelar o movimento. E isso aí vai depender muito do que você estiver fotografando. Isso pode depender de ser um número mais alto ou mais baixo. Conforme você leva para a esquerda o botãozinho, conforme você diminui esse número, você vai tendo o efeito de borrar aquele assunto, seja ele qual for, tá certo? E aí vai indo até chegar 1 segundo, 2 segundos, 6, 10, até chegar o máximo aqui, que vai ser controle manual. Quando você apertar o botão, ele vai continuar ali, vai continuar a fotografar, ou seja, o seu obturador ele vai abrir totalmente a primeira cortina e a segunda vai ficar abaixada até ser feito de novo outro clique para essa cortina assim, enfim, ela subir e fazer o fechamento da luz e a nossa fotografia. É mais ou menos isso, é assim que funciona na verdade, é assim que funciona o nosso obturador e é aqui que você vai mexer. Lembrando que aqui eu estou trabalhando no manual, então trabalhando no manual eu tenho controle tanto do obturador quanto das outras funções, mas aqui o nosso foco é o obturador e agora você sabe aonde você mexer e para o que serve o nosso obturador.